efetivamente aquela velha história. Ah, uma agência. Então, uma carreira numa agência, aquele glamour, né? Eu trabalhei numa agência. Ou uma carreira numa empresa, né? Então, tanto um lado quanto o outro deve ter os seus prós e os seus contras, é óbvio, né? Como tudo. Mas o que você imagina nesse aspecto, uma vez que você é um expert da área, Léo? Eu já tive dos dois lados, né? Esse aqui é o ponto positivo. Você eu pode fui dar agente esse de parecer. 2010 até o final de 2014, quase 5 anos. Uhum. E a questão é, quando se fala de glamour, cara, glamour em agências não enche uma mão as agências que vão te dar essa possibilidade de glamour. E, Mas e ainda vão ser só os ilusão. mais altos, e olhe lá. Tá? É. A questão de agência, eu acho que são vários pontos. Então vamos começar pelos pontos ali mais relacionados a aprendizado e crescimento de carreira. É muito legal para quem quer ter uma imersão em marketing e aprender coisas rápido. Mas, da mesma forma como você aprende muito rápido, muitas vezes você também chega no limite do conhecimento que você pode adquirir muito rápido também. Interessante isso. Isso é um ponto bastante interessante. O nível de profundidade que você tem com o cliente não é tão grande. Então, você olha a estratégia, óbvio, depende do tipo de agência, do tipo de projeto, não dá para generalizar. Mas eu diria que a maior parte das agências que eu já vi, já conheci, quando você entra nos projetos, você tem um limite de até onde você vai ter informações, de onde você vai ter contato com as dificuldades e com as estratégias, com o negócio do cliente. Perfeito. Normalmente, a demanda vem muito pronta e você executa uma tarefa. É. Né? Ou Você resolve é uma parte da engrenagem em si, uma né? parte da engrenagem, normalmente muito focada na execução. Certo. E quando às vezes vem, não, mas a agência pensa, a agência cria uma campanha, no caso uma agência de publicidade. Sim, mas é uma campanha pontual para uma parte da estratégia daquela empresa. Ela não é a estratégia da empresa. E isso foi o que me cansou quando eu era agência, na verdade, que me fez querer ir para o outro lado. Porque eu queria ter um nível de profundidade, um nível de impacto em Você termos de queria negócio. conhecer o processo de uma ponta a outra, literalmente. Eu queria ter um impacto e uma influência muito maior dentro do direcionamento da empresa, né, do cliente. E foi o movimento que eu fiz de voltar para estar do lado que a gente chama cliente, né, do outro lado da mesa. Mas isso é legal, porque você desenvolveu habilidades de liderança que dificilmente teria se continuasse E, no caso e da assim, agência, né? e como agência, normalmente você vai trabalhar com mais de um cliente, então, com vários clientes. No caso da agência que eu trabalhei, a gente atendeu mais de 200 clientes. E, cara, todos os mercados possíveis e imagináveis, então você aprende um pouquinho de cada mercado. É muito legal, muito enriquecedor, né, nesse sentido. O que pega a agência são ganhos, são poucas as pessoas que ganham dinheiro em agência e conseguem ter uma remuneração legal, né? Normalmente são os donos das agências, um ou outro diretor executivo, né? E normalmente esses executivos são de agências de grande porte, que são poucas. Então ali inclusive essa mão de obra de agência até tem uma característica que a gente fala que ela é juniorizada. Né? Ou seja, as agências têm por cultura, até por eles não poderem pagar tanto, porque o FII acaba não sendo tão alto, eles têm que contratar pessoas muito mais júniores e tentar treinar e desenvolver essas pessoas, e elas lidam com turnover super alto. Isso é Isso um é negócio muito característica de sério. agência. Porque a pessoa também ali, ela vê e entra muito nessa, pô, já aprendi o que tinha que aprender, não, estou precisando ganhar mais, eu não consigo ganhar aqui, a agência também não consegue pagar mais para essas posições, e a pessoa acaba mudando muito. E aí também a gente tem que levar em consideração o perfil do candidato, né? Muito o perfil da pessoa, se realmente ela vai querer seguir um caminho ou outro nessa questão, né? E até tem um pouco, para alguns cargos, um pouco de preconceito ali no mercado do profissional de agência, principalmente aqueles profissionais que ficam muito tempo em agência. Então, pô, Ele estaria, na ideia, ele estaria meio, vamos dizer, meio engessado, né? ele não vai se adaptar em ter a profundidade que tem, ou um cara que executa mais trabalhos superficiais, né? Entendi. Então, existe isso. Eu acho que no passado tinha até um pouco mais, Henrique. Eu acho que isso é uma coisa que diminuiu bastante. Na minha época de agência tinha. Eu tive muita dificuldade em fazer esse movimento de sair de agência e ir para uma empresa convencional, né? Uhum. Eu acho que isso é bem legal e depende muito do perfil da pessoa.
perfil de trabalho. Você quer um ambiente mais despojado, mais leve e tal, acho que a agência entrega isso, né? Até por característica de ter pessoas muito mais jovens. Sim, sim. Óbvio, existem empresas que vão entregar isso também, mas aí vão ser mais startups, depende do tipo de cultura que a empresa prega e defende também. Né? Mas, assim, essas são oportunidades legais. E na área de marketing de uma empresa convencional de mercado, você tem que entender que óbvio, vai depender do tamanho da empresa, mas você vai ter a sua área ali muito mais restrita, a sua rotina de trabalho vai ser muito mais organizada, vai ser mais padronizada. Na agência tem uma dinâmica um pouco diferente, então aí depende do perfil do que a pessoa busca também para a carreira. Interessante. E aí vem aquela questão, né? Dentro desse universo, como chegar a um cargo de gestão na área de marketing? Olha, são várias formas, Henrique, não tem uma resposta simples para isso, né? Depende. Depende, eu acho que a primeira coisa é você entender se a empresa em que você está dá essa possibilidade para você. Entendo. Né? Então, primeira coisa, qual que é o tamanho da sua área de marketing? Né? Existe possibilidade de crescimento? Quem que é o chefe de marketing da empresa? É um diretor? É um gerente que responde direto para o CEO? Não tem, é direto para o CEO, que os coordenadores, supervisores respondem. Já vi empresa que analista responde para CEO, para falar sobre marketing. Sim. É empresa que tem potencial de crescimento, é empresa que... Tudo isso você tem que entender. Trazendo para um cenário que você está numa empresa que tem uma hierarquia mais estruturada. Né? O que você tem que demonstrar ali dentro? Você tem que demonstrar performance, resultado. Né? E entra de novo a questão de soft skill, hard skill. Né? No caso do hard skill, muito mais relacionado a resultado. Uhum. Hard skill é você cumprir o seu papel perfeitamente, o que está no seu job description fazer e entregar as metas, vamos assim dizer. Sim. Quais são os seus objetivos você conseguir entregar. Mas não é só isso que vai fazer você chegar no cargo de gestão. Não adianta você chegar no cargo, você entregar bons resultados e achar que você vai ser promovido por causa disso, inclusive porque eu já vi muitas pessoas tecnicamente excelentes perdendo o cargo de gestão para pessoas tecnicamente inferiores. Eu acho que todo mundo já viu isso. Sim, isso e não é somente na área de marketing, isso é praticamente em qualquer área, né? Exatamente. Porque aí é aquela questão de que os tomadores de decisão também se deixam levar pelo lado do psicológico, do lado do eu gosto mais desse perfil do que aquele, em detrimento do que realmente seria mais valioso para a organização, né? Então, tem muito da personalidade de cada um nesse. E ainda mais, né, já que a gente está falando tanto de a questão de uma empresa, a empresa ainda te gera mais um problema, né? Que você, como gestor dela, vai ter que aprender a gerir equipes multidisciplinares. Muitas vezes você vai ter que falar com engenheiros, vai ter que lidar com pessoas da área de desenvolvimento, talvez de software, se for o caso, o que ainda dificulta um pouco mais esse processo de gestão da área de marketing, não é verdade? E hoje na área de marketing, Henrique, isso é um dos maiores desafios. Né? Então, você ter essa habilidade de conversar com pessoas das mais diversas formações e áreas é crítico. Porque senão você não consegue trabalhar. Então, hoje, dentro da área de marketing, eu já tive em área de marketing minha, tá? Já tive estatístico, já tive engenheiros, já tive programadores para ajudar na parte de SEO, na parte técnica, programador front-end, já tive programador back-end. Então, se você não tem essa capacidade, esse traquejo para lidar com essas pessoas que culturalmente são diferentes, a forma de encarar o trabalho é diferente, a personalidade dessas pessoas, alguns cargos, algumas funções são muito específicas. Sim. Muitas vezes elas destoam do resto da área de marketing. Sim. O soft skill daquela pessoa que ocupa uma posição, vamos dizer, direcionada talvez para desenvolvimento de software, acaba
indo totalmente contra, né, aquilo que se tem em mente como um soft skill da área de marketing, não é verdade? É isso, às vezes é uma pessoa que trabalha mais sozinha, ali com folga Exato. de pouco, o tipo, e inclusive para entender e negociar prazos, os deadlines, os projetos, é diferente. Então você tem que trazer, por exemplo, um conhecimento de gestão agile, para metodologia ágil, para poder aplicar com esse tipo de time, para poder lidar com eles, aplicar e fazer essas equipes trabalharem em conjunto. Né? Que é mais um conhecimento hard skill que o líder acaba sendo obrigado a desenvolver. Então, gestão de projeto, principalmente com metodologia ágil, é crítico para a função, você tem que saber. Você tem que saber, você tem que entender de metodologia ágil, senão você não consegue trabalhar. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Uau, este é o futuro em que eu quero viver. Mas este parece o futuro que eu vou ter.